Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Vida Veda Responde, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. Hoje a gente vai tentar responder a pergunta: eu preciso meditar? Então hoje vamos falar um pouco sobre meditação e Ayurveda. Antes, eu queria fazer uma pausa aqui para agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal do Vida Veda no YouTube e todos aqueles que fazem questão de deixar um like, que curtem todos os nossos vídeos. É graças a você que esse canal existe e é para você que esse canal existe. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. E mais, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, qual é a experiência de vocês com meditação. Então, coloca nos comentários, você medita? E se você medita, que tipo de técnica você aplica, que linhagem que você segue, tem alguma vinculação com religião ou não? Eu adoraria conhecer um pouco mais de vocês, as pessoas que estão sempre aí do outro lado da tela assistindo os nossos vídeos do Vida Veda. Então vamos falar um pouco sobre meditação. Assim como a Ayurveda, muitas vezes quando a gente fala de meditação, muitas pessoas fazem uma conexão imediata com Índia, cultura indiana, hinduísmo. Então, muitas vezes parece que a Ayurveda é uma ciência indiana, é uma estrutura de pensamento indiano. Muitas vezes parece que meditação é uma coisa do Oriente, ou do Extremo Oriente. Então, se você medita, você é budista. Se você medita, você tem que ser hinduísta. Então, se você não acredita em Shiva, por exemplo, meditação e Ayurveda não teriam um espaço dentro da sua vida. Mas essa associação direta entre Índia e Ayurveda e entre Índia ou Oriente e meditação não é necessariamente verdade. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, os computadores pessoais, né, que a gente usa, hoje em dia usa bastante, como celular, laptop, isso tudo foi desenvolvido em grande parte nos Estados Unidos, e a internet, por exemplo, ela surgiu nos laboratórios de universidades americanas. Os Estados Unidos são um país majoritariamente cristão, o que não significa que a internet e os computadores são instrumentos cristãos. Hoje em dia você já tem a utilização de internet e de computadores no mundo inteiro. Então você pode ser um muçulmano ou um hindu e usar a internet e usar computadores. Então a meditação e a Ayurveda, da mesma forma que os computadores pessoais e a internet, são instrumentos. É óbvio que em sua origem, a internet e os computadores foram instrumentos que surgiram, que foram criados e foram desenhados e sofreram influência de uma sociedade, de uma comunidade de crença majoritariamente cristã. O que não significa que esses instrumentos estão atrelados a essa cultura e a essa religiosidade. A gente, por exemplo, no Brasil, ou em Portugal, ou em Angola, ou em outros países de língua portuguesa, nós temos que trabalhar para desenvolver uma Ayurveda que seja tipicamente brasileira. Então, vai existir em algum momento uma Ayurveda brasileira, uma Ayurveda portuguesa. Esse é o nosso objetivo. Se você apenas transplantar a Ayurveda como ela é praticada na Índia, a Ayurveda indiana, para o Brasil, você não vai ter o mesmo efeito benéfico que você poderia ter se a gente se esforçasse, nós da comunidade ayurvédica brasileira ou portuguesa, se nós nos esforçássemos por trazer a Ayurveda, os princípios ayurvédicos, o instrumento que é a Ayurveda, e aplicar ele numa leitura com uma lente brasileira ou com uma lente portuguesa. Dito isso, mesmo a Ayurveda no Brasil e em Portugal vão ter caras completamente diferentes entre si, porque a Ayurveda ela é um instrumento, assim como a meditação é um instrumento, e você pode aplicar esse instrumento em diversas culturas, e dependendo de onde você aplicar esse instrumento, da maneira como você usar esses princípios, esses parâmetros, a Ayurveda vai ganhar uma característica própria daquele lugar. É claro que ela ainda vai obedecer princípios que, no nosso caso aqui no canal do Vida Veda, a gente tenta explicar que são princípios estabelecidos nos Samhitas, ou seja, foi um instrumento elaborado dentro de um contexto indiano, mas que hoje em dia pode ser apropriado e pode ser modificado e pode ser adaptado independente do lugar onde você estiver. Agora, os princípios continuam sendo os mesmos. Eu estou falando tudo isso porque, para a gente entender sobre meditação, a gente precisa entender meditação das duas maneiras como ela se manifesta. Uma maneira que é integrada com algum princípio ou com alguma identidade religiosa, e uma maneira que não é integrada, que a gente pode chamar de uma metodologia mais leiga
de meditação. A definição de dicionário de meditação, se você der uma olhada, você vai ver que meditação, na língua portuguesa, tem muito a ver com pensar, com refletir. Então, a maneira como a gente originalmente usava em língua portuguesa a palavra meditação, então eu parei para meditar sobre esse assunto e cheguei a alguma conclusão. A meditação como um processo de raciocínio ou um processo de análise, de planejamento, essa é a maneira como a língua portuguesa identifica a palavra meditação, entende a palavra meditação. A palavra meditação hoje em dia já ganha um significado de buscar uma relação maior com o divino e se distanciar de princípios e de identidades mais terrenas. Muitas vezes, quando as pessoas falam de meditação, elas vão dizer meditar é limpar a mente de pensamentos, então é não pensar em nada. Muitas pessoas falam isso, então, e muitas pessoas têm muita dificuldade com esse conceito de meditação. Então, quando eu falo para você, não pense em nada, e isso é meditar, você vai sentar numa posição específica e você vai fazer um trabalho para limpar a sua mente de pensamentos. Algumas vezes isso é entendido como meditação. Muitas vezes as pessoas fazem visualização no nome de meditação. Então ela senta, por exemplo, e visualiza Jesus Cristo, ou Krishna, ou Shiva, e tenta estabelecer uma conexão com essa divindade. E a esse processo, eles dão o nome de meditação. Muitas vezes isso tem a ver com um relaxamento. Então a pessoa faz uma aula de yoga e no final da aula o professor faz um relaxamento guiado. E as pessoas às vezes têm a sensação de que, no final da aula a gente faz uma meditação. Você pode pegar livros de místicos cristãos, por exemplo, que falavam sobre meditação. E se você é cristão, você pode entender meditação num sentido mais católico, num sentido mais cristão. Se você é budista, na hora que eu falo meditação, imediatamente você já consegue visualizar uma pessoa sentada embaixo de uma árvore, porque foi assim que Buda, por exemplo, alcançou a libertação e encontrou a solução para a libertação de todo o sofrimento humano. Se você estuda yoga, de acordo com os Yoga Sutras do Patanjali, o princípio fundamental que Patanjali fala, ele diz que Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então, yoga, na verdade, é a maneira que você vai utilizar para diminuir ou para eliminar Nirodha, as oscilações da mente, os Chitta Vrittis. Então vocês podem entender que yoga, por exemplo, de acordo com o Yoga Sutra do Patanjali, a posição, o asana mais importante, ele chama de Sukhasana, que é uma posição física na qual o corpo possa ficar confortável. Então muitas pessoas fazem yoga, fazem os asanas da yoga, simplesmente para alcançar um ponto de conforto físico no qual elas vão poder sentar e meditar. Então meditação aí é um processo no qual a pessoa vai buscar sabedoria, ela vai buscar samadhi, ela vai buscar compreensão da realidade. Então percebe como existem muitas maneiras diferentes da gente entender o termo meditação. Dentro da Ayurveda baseada nos Samhitas, meditação pode ser um instrumento para a gente buscar um entendimento maior do que, por exemplo, o Charaka Samhita, no seu Sharirasthana, na seção sobre o corpo, ele fala no capítulo 1 e no capítulo 3 sobre a origem do sofrimento e da mente, a origem da mente humana. Então, quando você estabelece uma conexão errada ou uma conexão ignorante entre o corpo, a mente e a realidade do que você é de verdade, que a gente chama de Atma, mas que pode ser chamado também de Avyakta, aquilo que não pode ser compreendido. Quando existe uma conexão errada, por exemplo, você acredita que você é o corpo físico. Isso, para a Ayurveda, para o Charaka Samhita, é considerado uma forma de ignorância. Ou você percebe que existe uma confusão entre eu sou a mente. Então, se existe uma conexão de você com a mente ou de você com o corpo, a partir do momento que o corpo sofre ou a mente oscila, você oscila. A meditação aí entra como um instrumento de compreensão da realidade, de compreensão de o que é exatamente o corpo físico, de o que é exatamente o corpo mental e de quem é você, que é aquele que observa o funcionamento do corpo físico sem ser o físico e observa o funcionamento mental sem ser o mental. Se a gente estuda a Ayurveda de acordo com os Samhitas, na hora que você chega no Sharirasthana 1 e no Sharirasthana 3 também, você vai ter que se colocar numa posição de reflexão sobre a realidade da sua existência. E aí a meditação pode ser bastante útil. Dito isso,
Você pode usar meditação como uma ferramenta para alcançar o objetivo que você quiser. Então, um estudante que está se preparando para o vestibular pode usar a meditação para acalmar um pouco a mente, diminuir a sua ansiedade, melhorar a velocidade de raciocínio. Isso é possível através da meditação. Uma mulher que está grávida, por exemplo, ela pode usar a meditação para se colocar num estado mais presente, para se colocar num estado mais calmo, para ter uma gestação mais tranquila. Então você percebe como a meditação pode ser usada num contexto religioso, para a adoração de Shiva e para um contato maior com a divindade, mas pode ser usado também num contexto bastante prático, para melhorar, para aumentar a qualidade das tarefas que a gente realiza no dia a dia. Então, como meditar? Como é que a gente pode começar, se você não tem a menor ideia de como começar e você tem uma vontade, de repente você clicou nesse vídeo justamente porque você já sentiu uma vontade de meditar, ou você já é um meditador muito experiente e você gostaria de se aprofundar ou de entender melhor para que a meditação serve de acordo com a Ayurveda. Muitas vezes eu oriento pacientes ou alunos a baixar algum aplicativo para celular. Hoje em dia tem vários, como o Insight Timer e o Headspace, são 2 exemplos, mas tem muitos outros, que você pode usar aplicativos para experimentar com meditação guiada. Então você vai escolher um programa de meditação, vai ter um sujeito ali narrando para você o que você deve fazer e basta você seguir. Isso pode te ajudar no dia a dia a entrar mais em contato consigo mesmo, a ter um momento de silêncio, que eu já relacionei para vocês no vídeo anterior como um dos pilares de uma vida saudável, é a capacidade do ser humano de parar todo dia, pelo menos por um período, nem que seja de 1 minuto, para se olhar, para se perceber e para se colocar num momento de silêncio. A gente comumente vive a vida para fora, realizando, fazendo, interagindo, agindo e reagindo. E muito raro é na nossa vida aquele momento no qual você se coloca numa posição estável, em silêncio e observa o que está acontecendo com o seu corpo. Você pode fazer, por exemplo, Vipassana, de acordo com a tradição de Goenka-ji, que você vai fazer um retiro de 10 dias, inclusive existe no Brasil, existe em Portugal, no mundo inteiro tem centros de meditação Vipassana, vou colocar o link para vocês na descrição, e você pode passar 10 dias aprendendo essa técnica de meditação que eles ensinam, que se chama Vipassana. Mas você não precisa, você pode fazer meditação transcendental, ou você pode fazer Zazen, a meditação que é típica do Zen budismo. Não importa se você vai meditar com a ajuda de um aplicativo para celular, ou se você vai fazer um curso de meditação. Mas você pode esperar alguns efeitos dessa prática que são comuns a todos os métodos. O primeiro efeito que eu acho que é fundamental é que necessariamente você precisa perceber mais o seu momento presente. Então você vai conseguir entender que dos 3 momentos temporais que um ser humano passa na vida, entre o passado, o presente e o futuro, a sua mente ela vai conseguir se ancorar melhor no presente com uma prática constante de meditação. O segundo efeito que eu acho que é bastante comum, que eu vejo muito nos meus alunos e nos pacientes, são calma. As pessoas tendem a ficar mais presentes e tendem a ficar, por isso, bem mais calmas, ou seja, muito menos reativas. Muitas pessoas vêm e vão dizer, por exemplo, antigamente o meu impulso seria gritar quando aquela pessoa fez um determinado gesto ou me disse determinada coisa. Mas agora eu consigo como respirar fundo e ser mais consciente na minha resposta e às vezes ser mais amoroso. Esse talvez seja o ponto número 3. Eu vejo muitas pessoas me dizendo que, através de uma prática constante de meditação, elas se sentem mais amorosas. Ou seja, existe uma relação de empatia maior. Você consegue entender, porque você se entende um pouco melhor, você entende os reflexos dos outros seres humanos também um pouco melhor. Na hora que você consegue estabelecer uma conexão empática, a ação da outra pessoa, ela acaba sendo compreendida melhor. E por isso, você sabe, ele está falando isso para mim, não porque ele está sendo agressivo ou porque ele tem algo contra mim, a gente tem um problema pessoal, mas sim porque ele está passando por uma dificuldade na vida dele, ele está tendo algum problema, ou essa reação, essa ação dele está vindo de um lugar de insegurança ou de medo, e quanto sofrimento isso gera para essa pessoa. Então, por essa empatia, através dessa empatia, eu consigo me relacionar com outros seres humanos de um ponto de vista bastante mais amoroso, bastante mais carinhoso.
Mesmo que você decida não meditar, porque parece uma coisa muito estranha e muito oriental e não faz parte da minha tradição, ou eu acho muito difícil, eu não consigo sentar, eu não fico confortável quando estou sentado e essa ideia de limpar a minha mente me parece muito estranha e eu não sei como fazer, eu fico frustrado, não tem problema. Então não medita. Mas simplesmente crie momentos de consciência, por exemplo, ao longo do seu dia. Se você trabalha 8 horas por dia no computador, você está ali sentado naquela atividade praticamente mecânica, bota um alarme a cada 2, 3 horas e faça questão de a cada 2, 3 horas parar, se espreguiçar, respirar algumas vezes, faz 5 respirações para dentro e para fora, imagina, nem 1 minuto é requerido de você para você conseguir se colocar numa posição de atenção. O que eu estou fazendo agora? Onde é que eu estou? O que é esse ambiente que me circunda? Então, tomar consciência do momento presente. Isso, de certa forma, é uma atividade também meditativa. Percebe que a gente está aqui tentando falar um pouco sobre meditação, mas isso é um assunto que pode demandar anos e anos de prática e de conversa. Então, eu tentei fazer um vídeo curto, como sempre, para tentar introduzir esse assunto dentro do canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários, a gente faz vídeos mais específicos, ou sobre técnicas, ou sobre dificuldades, não tem problema nenhum. Esse foi um vídeo basicamente de introdução para responder a pergunta se eu preciso meditar. A minha resposta simples é sim, você precisa meditar. Encontra um método que te agrade, uma maneira que você consiga botar isso em prática, mas introduza períodos de consciência, períodos de silêncio na sua vida, que você vai ver como você vai ter um ganho muito grande de qualidade de vida e até talvez de tempo de vida. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.